Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos os Pensadores Espíritas, trazendo a você aqueles que estudaram o Espiritismo, publicaram obras a respeito, enriquecendo o nosso conhecimento sobre a doutrina e também a sua aplicação. Os Pensadores Espíritas vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar. E você pode assistir o vídeo do programa a qualquer dia, qualquer hora, acessando um destes dois canais, ou acessando o canal Amigos de Nosso Lar, ou o canal Orientação Espírita. Em ambos esses canais, você vai lá na aba das playlists, localiza a playlist de Os Pensadores Espíritas, e aí você tem acesso a todos os vídeos de todos os programas que já foram ao ar. Então, não esqueça, mas é claro, se você puder nos acompanhar ao vivo, aqui estamos toda quarta-feira, a partir das 8 da noite. Hoje, vamos trazer dois ícones do pensamento espírita. São dois personagens muito importantes e que nos legaram uma obra da máxima importância, obra de profundidade com relação ao Espiritismo. E são dois pensadores e autores que merecem ser conhecidos, serem revisitados periodicamente, porque ambos nos deixaram obras realmente de referência em relação à doutrina espírita. Vamos colocar a nossa apresentação no ar e anunciar, então, os dois pensadores espíritas em destaque hoje no programa. Nós temos, então, Hermínio Miranda e Leon Denis. Os dois já estiveram aqui no programa, mas retornam porque deixaram uma obra vasta, uma obra profunda, muito importante, e são vários livros publicados, tanto do Hermínio Miranda quanto do Leon Denis. Então, vem os dois novamente, e desta vez formando uma dupla, né? Os dois aqui. O Hermínio Miranda, é o nosso querido companheiro brasileiro, já retornado à pátria espiritual, e Leon Denis, dos primeiros tempos da doutrina espírita, ele que foi contemporâneo de Allan Kardec. E nós vamos iniciar com Hermínio Miranda, ou seu nome completo, Hermínio Correia de Miranda. E às vezes aparecem nas capas dos seus livros simplesmente Hermínio C. Miranda, mas esse C é de Correia, ok? Vamos conhecer, então, um pouquinho do nosso Hermínio Correia de Miranda. Ele que viveu de 5 de janeiro de 1920 a 8 de julho de 2013. Portanto, nós já vamos completar, né? Vamos completar aí 11 anos já sem o nosso Hermínio Miranda. Aliás, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Hermínio Miranda era um bom fluminense, porque nascido na cidade de Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda, aliás, é uma cidade famosa, conhecida, porque é a sede da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que profissionalmente abrigou o nosso Hermínio Miranda. Isso mesmo, Hermínio Miranda fez toda a sua carreira profissional na Companhia Siderúrgica Nacional. Hermínio Miranda também estudou lá em Volta Redonda, claro, também em Caxambu, Minas Gerais, e em Barra Mansa. Barra Mansa é a cidade que fica ao lado de Volta Redonda. Já Caxambu, o nosso Hermínio Miranda conheceu na adolescência, quando ele foi transferido para lá para completar os seus estudos, e, aliás, ele sempre se tomou de amores por Caxambu,
passou depois a ter casa de veraneio nessa cidade do interior mineiro, lá da região das Águas. E o Hermínio Miranda, inicialmente, formou-se como técnico em contabilidade. Foi justamente por aí que ele entrou na CSN. Mas, na sequência, ele vai realizar outros estudos, ele vai ter a formação também superior. Estudos esses que ele fez nos Estados Unidos. Ele teve um período em que passou 5 anos no escritório da CSN em Nova York, lá nos Estados Unidos, e lá, então, ele ampliou a sua formação técnica, profissional e acadêmica. Hermínio vai se tornar espírita em 1958, graças a um amigo dentro da própria Companhia Siderúrgica Nacional, e que lhe deu explicações e depois lhe ofertou o Livro dos Espíritos, e aí ele mergulhou na leitura das obras de Allan Kardec e abraçou, então, o Espiritismo. Hermínio foi um grande pesquisador e escritor e nos legou mais de 40 obras literárias. É isso mesmo que você está lendo aí no slide e ouvindo aqui. Hermínio Corrêa de Miranda escreveu e publicou mais de 40 livros. A maioria está aí à nossa disposição nas livrarias físicas e também online, através da internet. Portanto, Hermínio Miranda não poderia comparecer apenas uma ou duas vezes aqui em Os Pensadores Espíritas. Então, de vez em quando, de tempos em tempos, estaremos novamente com o nosso Hermínio Miranda, que viveu parte da sua vida em Volta Redonda, mas depois, transferido aqui para o Rio de Janeiro, ele fixou sua residência aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e praticamente de onde nunca mais saiu, a não ser os intervalos, vivendo também em Caxambu, nos períodos de férias ou de feriados mais prolongados, e depois, claro, com a sua aposentadoria, ele ficou mais livre quanto a isso. Hermínio Miranda, durante dezenas de anos, durante uns 30, quase 40 anos da sua vida, Hermínio Miranda coordenou um grupo mediúnico. Ele trabalhou muito como dirigente e também dialogador de reunião mediúnica de desobsessão. Tá? Mas foi uma característica muito forte do trabalho do Hermínio Miranda. Vamos agora conhecer algumas obras que ele escreveu e foram publicadas. Então, nós colocamos aí A Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Os Cátaros e a Heresia Católica, Nossos Filhos são Espíritos, As Marcas do Cristo, Autismo, uma leitura espiritual, O que é fenômeno mediúnico, Cristianismo, a mensagem esquecida, Arquivos psíquicos do Egito, e aí, é claro, etc. Porque esse slide está apenas com uma amostra dos livros escritos por Hermínio Miranda, que tem uma característica muito própria dele. Hermínio Miranda nunca frequentou, nunca fez parte de um centro espírita. Ele tinha o grupo mediúnico, que era um grupo de caráter particular, familiar, com amigos, e foi um grande pesquisador. Hermínio Miranda também não fazia palestras, dificilmente ele se apresentava em público. Ele dizia que ele era um escriba de biblioteca. O negócio dele era pesquisar, estudar, mergulhar nos livros, nos jornais, nos documentos, e a partir daí, então, escrever. E não apenas livros, porque Hermínio Miranda escreveu também para a imprensa espírita, principalmente para a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e para o jornal Correio Fraterno.
que, aliás, antigamente se chamava Correio Fraterno do ABC, lá em São Paulo. Hoje é apenas Correio Fraterno. Portanto, ele deixou uma obra literária imensa. Para hoje, escolhemos um livro que consideramos muito importante da sua literatura, que já nos auxiliou bastante nos nossos estudos e palestras, e que trazemos, então, hoje como destaque, que é o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, e foi publicado pela Casa Editora O Clarim, que tem a sua sede lá em Matão, no estado de São Paulo. Aliás, um abraço a todos os amigos e amigas da Casa Editora O Clarim, lá de Matão, que, aliás, já tivemos o prazer de estar lá e de conhecer todo o seu gigantesco trabalho. Bom, o título da obra já nos aponta que é um livro a respeito da mensagem de Jesus Cristo. É um livro que estuda o cristianismo, e é exatamente isso. Na apresentação da obra, nós vemos que, fundamentado em pesquisas e estudos de teólogos, o autor, nosso Hermínio Miranda, reconstrói a história do cristianismo, analisando a essência da mensagem de Jesus e os diversos rumos que ela tomou ao longo dos tempos, manipulada por interesses vários. Outros assuntos, como milagre, ressurreição, documentos canônicos, instituição dos sacramentos e o cristianismo como a doutrina de Jesus, são explicados de maneira clara e objetiva. Um convite ao conhecimento especializado a todos que se interessam pelo assunto. Então, essa é a apresentação dessa obra, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E, de fato, o nosso Hermínio Miranda utiliza diversos pesquisadores dos evangelhos, não apenas na bibliografia, mas fazendo citações textuais desses teólogos e pesquisadores, desses estudiosos do cristianismo, do evangelho e da vida de Jesus. A partir desses estudos, ele faz toda uma análise histórica, documental e também espiritual, inserindo, então, a visão imortalista da alma e da reencarnação que o Espiritismo nos apresenta. E ele vai ressaltar a necessidade de entendermos com maior profundidade a mensagem de Jesus, que o Espiritismo revisita, trazendo para nós, de fato, em espírito e verdade, os ensinos de Jesus e, principalmente, os seus ensinos morais. É um livro que provoca bastante reflexão e nos entrega muito conteúdo, muitos dados importantes. Então, realmente é uma obra não apenas de leitura, para se ter um conhecimento, é de fato uma obra para estudo. Vamos ver agora o conteúdo mais específico do livro, que possui 13 capítulos, que são os seguintes, estão aí na tela. O problema, a historicidade, aspectos históricos específicos, a doce mensagem da madrugada no jardim, realidades ignoradas, os textos, exercícios de ficção científica, corpo e espírito da igreja, Jesus, tradição e reformulação, sacramentos, Paulo, uma reflexão, cristianismo e doutrina de Jesus, e, finalmente, o último capítulo, o moço rico e a velha milionária. Entre os temas estudados,
são diversos nesses capítulos, nós aqui estamos destacando Jesus é o Messias, ressurreição, documentos canônicos, livre-arbítrio, o amor como princípio ordenador, entre outros temas que são estudados nesses 13 capítulos que compõem a obra Cristianismo, a mensagem esquecida. E Hermínio Miranda é bastante crítico dentro dessa obra. Ele questiona teólogos e pesquisadores ao inserir os dados trazidos pelas revelações dos espíritos através da mediunidade. Inclusive, ele faz alguns questionamentos, não apenas dentro disso, mas questionamentos também dentro de um raciocínio lógico, e mostrando que muitos teólogos e muitos pesquisadores não religiosos não conseguiram encontrar a chave do Evangelho. E se perderam e ainda se perdem em discussões estéreis, que nada tem a ver com a realidade do Evangelho e os ensinos morais trazidos por Jesus. Bem, vamos agora, então, a uma amostra do pensamento de Hermínio Miranda sobre o cristianismo. Vamos, então, ao primeiro texto que selecionamos, onde Hermínio Miranda nos diz: o pensamento de Jesus é de desconcertante simplicidade e nitidez, pois a verdade é tão simples, iluminada e transparente quanto transcendente. Não há necessidade de toda uma vasta arquitetura teológica e hierárquica para gerir a nossa vivência espiritual. O próprio Cristo deixou isso bem claro ao ensinar que a verdade se oculta sutilmente aos sábios e presunçosos e se mostra em todo o esplendor da sua singular beleza aos simples, mansos e humildes. Muito bem. Hermínio Miranda, então, está aqui nos dizendo que não necessitamos de torneios acadêmicos, teológicos, para entender o pensamento de Jesus, para entender os seus ensinos, que, acima de tudo, são ensinos morais. Porque Jesus sempre foi direto, sempre foi simples, ao mesmo tempo que profundo. Mas, ao longo do tempo, nós nos perdemos em intrincadas questões teológicas, em discussões históricas, e acabamos falseando o próprio Evangelho. Por isso, aliás, que surge o Espiritismo como consolador prometido para trazer o Evangelho em espírito e verdade. E nós, na verdade, como diz o Hermínio Miranda, não necessitamos dessa arquitetura teológica, sacerdotal, etc., para entender Jesus e vivenciar os seus ensinos. Só temos que seguir o Evangelho, que nos pede para perdoarmos as ofensas, para fazermos ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. São os ensinos básicos do Evangelho. E aí, então, vêm os Espíritos para nos dizer, relembrando Jesus, que os ensinos espirituais, os ensinos da lei de amor, realmente não podem ser compreendidos pelos presunçosos, vaidosos, orgulhosos dos seus saberes, mas são entendidos pela grande massa
da população mais simples. E aí sim, é o que nós temos que fazer para que, aqui na Terra, possamos, de fato, nos amarmos, sermos humildes, caridosos, que foi sempre o pedido e a exemplificação do nosso Mestre Jesus. Vamos destacar mais um texto do Hermínio Miranda, quando ele nos diz: é forte a evidência de que o cristianismo, tal como é hoje conhecido, necessita urgentemente de ser repensado, e que, a despeito das dúvidas levantadas quanto aos textos sobreviventes, é ao Cristo que precisamos retornar para um confronto honesto e dramático entre o que ele ensinou e o que hoje temos como seu. Há, pois, certa unanimidade de um retorno às origens, para reexaminá-las mais uma vez, na tentativa de reconstituir os caminhos percorridos. Bom, nestas palavras, Hermínio Miranda lembra que, mesmo entre os estudiosos não espíritas do Evangelho, sejam eles católicos, protestantes ou materialistas, há uma tendência já relativamente forte de entendimento de que é preciso revisitar o Evangelho na sua pureza, na sua singeleza, nas suas raízes. E que o cristianismo, representado pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, não é o verdadeiro cristianismo. Porque Jesus foi muito simples, direto, vivendo com o povo. Nunca teve paramentos, rituais, nada dessas coisas. Seus discípulos não tinham hierarquia sacerdotal. Eram discípulos, amigos de Jesus, como Jesus era amigo deles. Hermínio Miranda lembra que alguns textos que compõem o Novo Testamento, historicamente, eles são questionados quanto às suas origens. Mas, independente disso, precisamos retomar os ensinos morais de Jesus. E é o que o Espiritismo faz, daí porque, sob a recomendação dos espíritos superiores, Allan Kardec lançou, no ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra dedicada exclusivamente a estudar os ensinos morais de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, não nos percamos em discussões que não vão levar a nada. O Espiritismo está preocupado em ressaltar e vivenciar os ensinos morais de Jesus, porque esses ensinos morais são a essência do Evangelho e, portanto, do cristianismo. Tudo isso e muito mais está nessa obra Cristianismo, a mensagem esquecida, de Hermínio Corrêa de Miranda, que destacamos hoje no nosso programa Os Pensadores Espíritas. E conhecemos não apenas a obra, mas também um pouco da vida do nosso Hermínio Corrêa de Miranda, que no mundo espiritual deve estar aí fazendo novos estudos, porque isso sempre foi para ele algo muito importante. Bem, está na hora de mudarmos aqui o slide e apresentarmos o segundo pensador espírita, que já vimos logo no início, que é Leon Denis, que viveu de 1º de janeiro de 1846 a 12 de abril
de 1927. Lembrando, então, que Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec, de Gabriel Delane e tantos outros que iniciaram o movimento espírita e os estudos do espiritismo. Leon Denis nasceu na cidade de Tours, na França. Aliás, de onde ele nunca saiu. Lá ele desenvolveu intensa atividade como representante comercial, principalmente, mas ele trabalhou na indústria de tecelagem e etc. Ele teve um trabalho braçal enorme, porque Leon Denis era de uma família pobre, e desde cedo ele aprendeu o trabalho braçal para ajudar o sustento da sua família, até que ele vai se tornar representante de casas comerciais. Leon Denis foi também pesquisador, escritor e dirigente de um grupo espírita que ele mesmo fundou na cidade de Tours. Ele é considerado o filósofo do espiritismo e continuador de Allan Kardec, além de ter sido um grande defensor da educação. Aliás, em depoimento dele mesmo, nós ficamos sabendo que Leon Denis foi um dos fundadores da Liga de Ensino da França, e que durante muitos e muitos anos ele percorreu a França para fazer palestras sobre educação. Aliás, ele foi um grande defensor da educação e mais ainda com o espiritismo, que ele conheceu na adolescência, lendo o Livro dos Espíritos por conta própria. O Livro dos Espíritos que ele viu na vitrine de uma livraria e que ele comprou com os seus próprios recursos e abraçou de vez o espiritismo. Leon Denis escreveu vários livros, fez centenas de palestras pela França e participou também dos congressos internacionais de espiritismo. Aliás, já estando idoso, em 1925, 2 anos antes de desencarnar, idoso e já adoentado, ele foi incitado pela espiritualidade superior a presidir o Congresso Internacional de Espiritismo em Paris, França, que ele não queria aceitar, porque considerava que não teria saúde para presidir o Congresso. Mas os espíritos mostraram a ele que era necessário e que ele seria sustentado. E, de fato, apesar já de um certo abatimento físico, mas ele presidiu, e muito bem, esse Congresso Internacional de Espiritismo, realizado na cidade de Paris, no ano de 1925. Então, está aí nosso Leon Denis, ao qual devemos muito no conhecimento do Espiritismo. Entre as obras escritas por Leon Denis, temos O Porquê da Vida, O Além e a Sobrevivência do Ser, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, Joana d'Arc Médium, Cristianismo e Espiritismo, Espíritos e Médiuns. Pode colocar um etc., porque ainda tem mais um ou outro livro que não foi ainda traduzido para o português. Uma obra vasta, com temas muito importantes, e vários deles são temas de alta filosofia, sempre todas as obras à luz do Espiritismo. Bem, nós já trouxemos Leon Denis no nosso programa e, portanto, alguns dos seus livros já foram destacados, mas ainda tem vários. E hoje vamos trazer uma das suas obras mais importantes. Particularmente, não considero que seja a obra mais importante, mas, sem dúvida, é uma das mais importantes do nosso Leon Denis, que eu tenho muito prazer de ler, de estudar, de reler
e reestudar. Vamos hoje destacar o livro Depois da Morte. É uma obra vigorosa para falar para todos nós sobre o que acontece conosco depois da morte. A chamada vida futura, vida no mundo espiritual. E quais são as implicações do nosso viver aqui na Terra com o depois da morte. Tudo isso é estudado, então, por Leon Denis. Na apresentação, lemos o seguinte: o que ocorre depois da morte? A fim de responder a essa pergunta, Leon Denis propõe profundas reflexões filosóficas e analisa premissas de religiões remotas para falar diretamente ao coração dos homens e provocar indagações. Considerando o Espiritismo uma crença baseada em fatos, Leon Denis apresenta a doutrina espírita como um instrumento para esclarecer o passado, iluminar antigas informações, unir diretrizes que, à primeira vista, pareciam totalmente contraditórias e abrir a mente e o espírito da humanidade para uma nova caminhada de conhecimento. Que obra profunda, não é mesmo? O que ocorre depois da morte? Leon Denis passa em revista as principais religiões e o que elas argumentam, o que elas explicam a respeito da alma e o que teríamos no depois da morte do corpo. E ele revisita essas religiões à luz do Espiritismo, mostrando que falta a essas religiões essa visão lógica, racional, baseada nos fatos que o Espiritismo nos traz, explicando a vida de além-túmulo. E aí, é claro, Leon Denis deságua no próprio Espiritismo e tudo que ele nos explica a respeito da imortalidade da alma, da continuidade da vida depois da morte, e assim por diante, pesquisas realizadas através da mediunidade a partir de Allan Kardec. Vamos conhecer agora o conteúdo do livro Depois da Morte. O livro possui 5 partes. Nessas 5 partes, nós temos um total de 56 capítulos. Então, procuramos aqui colocar em 2 slides os principais temas que são abordados por Leon Denis. Vamos a eles. A religião, o cristianismo, a crise moral, o universo e Deus, a alma imortal, a pluralidade das existências, a natureza e a ciência, fenômenos espíritas, o perispírito ou corpo fluídico, conhece-te a ti mesmo, a hora final, a vida no espaço, o inferno e os demônios, reencarnação, a vida moral, fé, esperança, consolações, a caridade, o amor, resignação na adversidade, o caminho reto, o além-túmulo, o mundo invisível e os grandes problemas. Essa é uma amostra dos 56 temas abordados por Leon Denis nessa sua obra Depois da Morte. Portanto, muitos esclarecimentos. E Leon Denis é muito direto nas suas abordagens, apesar de ser filosófico, apesar de usar uma espécie de poética nos seus textos, mas que nos envolvem e nos levam realmente a refletir sobre o tema que ele está estudando. Para entendermos bem isso, vamos destacar 2 textos do Leon Denis retirados da sua obra
depois da morte. Então, vamos conhecer agora diretamente o pensamento de Leon Denis. Vamos ao primeiro. Quando se lança um golpe de vista sobre o passado, quando se evoca a recordação das religiões desaparecidas, das crenças extintas, apodera-se de nós uma espécie de vertigem ante o aspecto das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. Lenta é sua marcha. Parece, a princípio, comprazer-se nas criptas sombrias da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na meia-luz das catedrais. Parece preferir os lugares escuros, o silêncio dos claustros, aos livres espaços. Em uma palavra, ao estudo da natureza. Bem, o que Leon Denis está nos dizendo é que, olhando para a história da humanidade, olhando as diversas culturas e suas religiões, nós vemos que o tema morte foi sempre um tema nebuloso, um tema ligado a algo triste, sombrio e muitas vezes mal explicado, e que durante muito tempo consideramos que no depois da morte teríamos apenas o céu ou o inferno, como coisas para todo o sempre. Mas o Espiritismo vai nos mostrar que a morte não é isso. Então, primeiramente, Leon Denis, ele faz esse tour pelo passado humano, discutindo essas culturas, essas religiões a respeito da morte. E vai mostrando que, pouco a pouco, nós fomos evoluindo nessas conceituações e nesse entendimento, até chegarmos, então, ao Espiritismo. Vamos, então, agora a mais um destaque do texto de Leon Denis. Ele nos diz: lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge. Tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Que palavras maravilhosas, profundas de Leon Denis. E é fato, isso o Espiritismo sempre nos apresentou. Tudo o que é da matéria é passageiro. Tudo o que é da matéria tem um tempo de vida, se transforma, se extingue. Portanto, não temos que ficar lutando o tempo todo por coisas que são apenas e tão somente da matéria. E como sempre lembramos, da matéria, no depois da morte, nada levamos. Tudo que é material não nos acompanha no depois da morte, no retorno para o mundo espiritual. Mas a sabedoria e a virtude, como Leon Denis nos lembra, isso sempre nos pertencerá e levaremos para os confins
do universo no nosso processo de evolução até chegarmos à perfeição. Agora, sabedoria e virtude precisam ser desenvolvidas e requerem, então, o nosso esforço. Mas, a partir do momento que desenvolvemos a sabedoria e a virtude, nós vamos gozar a eternidade. Hoje estamos aqui na Terra, ainda muito materialistas e egoístas, e é por isso que estamos nos esfalfando, nos acabando, por causa de coisas materiais. Está na hora de aprendermos que o que é da matéria, na matéria fica, e o que é do espírito é o que volta e segue no mundo espiritual, que nos aguarda depois da morte. Que morte? A morte do corpo orgânico, biológico, porque o espírito que somos, esse é eterno, é imortal. Tudo isso nós aprendemos na leitura, estudo e reflexão dessa obra de Leon Denis, Depois da Morte. Hoje, então, os pensadores espíritas trouxe Hermínio Miranda e Leon Denis. Do Hermínio Miranda, nós destacamos a obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E de Leon Denis, trouxemos a sua obra Depois da Morte. 2 livros que já estão na nossa estante, que devem estar também na sua estante, mas não para pegar poeira, e sim livros para serem lidos, anotados e refletidos no seu conteúdo maravilhoso e gigantesco. Bem, estamos chegando ao final de Os Pensadores Espíritas. Agradecendo a sua companhia e lembrando que nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 20h, em transmissão no YouTube, pelo canal Amigos de Nosso Lar. O vídeo fica depois disponível para que você possa assistir, tanto no canal Amigos de Nosso Lar, como no canal Orientação Espírita. Chegamos ao final, desejando paz em sua vida, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e marcando o encontro para semana que vem, onde vamos conhecer mais 2 pensadores espíritas e ampliar o nosso conhecimento para podermos, então, praticar, vivenciar cada vez mais e melhor o Evangelho e o Espiritismo. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais um Os Pensadores Espíritas.